Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos muito importantes, dentre eles a chegada de alguns meteoros que atingiram em cheio algumas pessoas que estavam ali muito próximas da figura do ex-presidente da República. E quando alguém percebe que no seu entorno as coisas estão indo muito mal, o sentimento é de preocupação e, no caso do ex-presidente da República, de desespero, porque ele está vendo que os meteoros continuam a chegar e não estão tendo a sua rota desviada. Gente, ontem aconteceram situações aqui que eu vou compartilhar com vocês que ilustram muito bem como foi importante, foi fundamental a gente ter livrado o nosso país do mal que estava assolando as nossas instituições, a nossa vida real no dia a dia. Vou conversar com vocês sobre essas questões, mostrar aqui algumas cenas que vão dizer por si só, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever aqui conosco, se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, confira a sua inscrição. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. Não esqueça também de dar o seu joinha, né? Lembrando que todos os dias eu abro aqui um chat entre 5 horas e 5 e meia para a gente conversar, a gente trocar aqui algumas ideias. E, se você puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado e prestigiar ainda mais o nosso portal, tá bom? Gente, muitas pessoas perguntando sobre a votação no IBEST. O meu nome não está aparecendo, o Portal do José não está aparecendo mais na listagem, nem abaixo, porque nós subimos, né? Nós somos classificados para a premiação final dentre os 20 maiores formadores de opinião do nosso país. Gente, foi muito bacana vocês terem colocado o Portal do José nessa competição, nessa premiação, e mais do que isso, entramos muito depois alcançamos ali o nível dos que já são grandes formadores, tem canais com milhões de inscritos, enfim, está sendo muito legal ter recebido de vocês todos esse carinho, esse prestígio, tá bom? Então, vamos aqui aos assuntos do dia. Gente, é impressionante, né, como as pessoas que têm assim, uma atenção para a análise política do dia a dia, como é que todos nós conseguimos antever lá atrás, né, alguns com mais profundidade, outros assim com algum erro de avaliação, mas o sentimento geral é que, e você não precisa ser cientista político, quando você vê alguém fazendo uma coisa errada, você intui que aquela pessoa vai ser responsabilizada em algum momento. Não precisa ser só no campo da política, não. Uma hora a conta chega, uma hora a justiça aparece, uma hora a pessoa se dá mal. E no campo da política, quem tem a percepção de como funciona a Constituição, como deveriam funcionar as instituições, o jogo do poder econômico, as forças que atuam por trás da política, o comportamento de alguns políticos, a gente consegue vislumbrar aquilo que pode acontecer. Então, muitas coisas que eu tenho dito aqui para vocês estão se confirmando felizmente, mas elas estão se confirmando porque você ajudou que elas virassem realidade. Quando você se envolveu politicamente, você conversou com as pessoas, você não descansou, você foi para a feira, você dentro do ônibus, você conversando com o motorista do Uber, do táxi, com um parente seu, você mandando uma publicação, distribuindo um vídeo, você ajudou que nós conseguíssemos parar essa gente que estava fazendo tanto mal ao nosso país. E agora a conta está chegando e está chegando de uma forma muito dura para muitas figuras que, além de estarem agora sem a liberdade, estão ali remoando por que foram acreditar num fantoche, num paspalho, num fanfarrão, num mentiroso, num covarde. E aí, gente, por incrível que pareça, não é um ataque pessoal à figura do ex-presidente da República. Eu nem conheço a figura pessoalmente. A questão é política. A questão não é contra o Daniel Silveira, contra o Carluxo, contra o sanfoneiro macabro, contra essas figuras. Não é pessoal, a questão é política. Esse conjunto de pessoas estabeleceram uma série de atitudes, de atos, que prejudicaram o Brasil, prejudicaram a sociedade brasileira e prejudicaram o futuro e, reflexamente, prejudicaram cada um de nós. E, de uma forma ainda mais dantesca, tirou do nosso convívio algumas pessoas que morreram em função do comportamento deles. Então, nada pessoal, mas que a justiça seja feita e que a fila continue a andar e que todos eles terminem na cadeia. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que prestar atenção também, em breve, nas realidades propostas nas ações governamentais do governo que a gente ajudou a colocar no poder. Mas, por enquanto essas situações ainda estão muito incandescentes, a gente não deve deixar que elas se abrandem. A gente tem que fazer
fazer de tudo para que a justiça no nosso país continue a andar. E a fila está andando. Então vamos mostrar aqui alguns contrastes, porque ontem aconteceu um episódio que foi muito significativo disso que eu estou falando para vocês, né? As pessoas acreditaram no bravateiro, como eu disse para vocês, num falastrão, e quebraram a cara. Vamos pegar o caso aqui do Daniel Silveira. O Daniel Silveira ameaçou o Supremo Tribunal Federal, ameaçou ministros. Gente, se o Bolsonaro se reelege, e se o indulto de Bolsonaro, que deu ao Daniel Silveira, fosse convalidado, vocês imaginam, todos os criminosos estão sendo presos agora, uma vez condenados, Bolsonaro dava indulto. Enfim, ele diria que o Supremo Tribunal Federal não é legítimo para dar decisão, e aí pronto, ele agiria como imperador perpétuo do nosso país, né? Só que não, né? Quebrou a cara e isso estava absolutamente previsto. Eu fiz uma representação contra esse ato do Bolsonaro de dar um indulto do Daniel Silveira junto à PGR. Um tempo depois a PGR me respondeu que o meu procedimento ali, minha representação foi arquivada porque já tinham ações que já estavam tramitando junto ao Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, perfeito, é isso que aconteceu mesmo, né? Nesse caso, o arquivamento não há que reclamar. Mas eu fiz a minha parte. Bom, vamos lembrar aqui o que o Bolsonaro dizia sobre a decisão do Supremo que condenou o Daniel Silveira a mais de 8 anos de cadeia, 8 anos e 9 meses. O que ele diria? Ele achava que podia reverter. E aí a patuleia, né, batia palmas, todo mundo dava cambalhota. Vamos lá. Entenda que é uma missão de Deus. E aí eu agradeço a minha vida e essa missão. E reforçar aqui, só Deus me tira daquela cadeira. Deus tirou, né? Deus tirou. Não somos corajosos, não. Isso a gente sabe. Coerentes. Sim. E a coerência é uma coisa que tem que ser inerente à política. Só discurso não resolve. Principalmente discurso em época de eleições. Dizia a vocês, como alguma especulação por aí, não vou entrar em detalhe. Esse negócio de falar assim, não vou entrar em detalhes, sempre gerava assim, um suspense, né? Pelo menos para a patuleia, né? Os sectários de Bolsonaro, os seguidores, né? Nossa, ele está escondendo, ele tem alguma coisa muito importante que ele está escondendo, né? Fazia parte do joguinho de engrupir as pessoas, como eu sempre disse para vocês. Enquanto ele fazia esse papel de boneco do posto, por trás o Paulo Guedes estava vendendo o nosso país e a gente não estava conseguindo debater isso, né? Vamos lá. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos, ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes. Então é o seguinte, né? Virou árbitro. O Bolsonaro virou poder, acima do poder judiciário. Aí no dia seguinte que o Daniel Silveira foi condenado, ele convocou uma live e as redes ficaram polvorosas, né? E aí ele também leu aqui o indulto dele repleto de vícios, de finalidade, né? Um indulto para proteger alguém que tinha sido condenado criminalmente. Vamos acompanhar aqui. Em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião definida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. E aí tirava a onda, né? Que o decreto seria cumprido. No final da live dele, a gente vê essa situação aqui, ó. Brasília, 21 de abril de 22, do 101º da Independência e 134º da República. Assina Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. É o que eu tinha a se manifestar. Que bacana, né? É que eu tinha a se manifestar, né? A norma culta da língua aí foi atacada violentamente, né? Mas tudo bem, isso foi o menor dos males aí. Mais à frente, o Bolsonaro ainda fez uma cerimônia para entregar a cópia do indulto para o Daniel Silveira. E aí aquela patifaria toda unida, né? Ele todo feliz, do tipo, tô podendo, né? Só que não, né? As bravatices, elas foram sendo lentamente desmontadas, né? A ponto do Alexandre de Moraes, quando ele mandou apreender o telefone lá do Coronel Cid,
e o Alexandre de Moraes estava certo, os indícios ali mostravam que tinha coisa na história, o Bolsonaro reagiu e foi para o embate pessoal, ainda animando a sua patuleia. Uma figura que se apresenta com esse tipo de visual aqui para os seus eleitores, né? O que a gente pode dizer? Né? Colou um adesivão aqui na camiseta, está Bolsochelli, né? Vamos lá. Você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre Moraes. Todos os limites. Tu está pensando o que da vida? Que você pode tudo? E tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa pela tua cabeça? É uma covardia. Falta de... Deixa eu fazer um pedido para você. Se é que você tem, né? Se é que você merece que eu faça um pedido. Esqueça a minha esposa. Não esqueceu não, porque não era a esposa especificamente, né? Era uma malversação de dinheiro público que estava ali sendo feito pelo Coronel Cid. O Bolsonaro ele pressentiu o golpe na época, porque vejam só esse comportamento dele aqui ao lado do senhor da Atena, né? Ele ficou, como diz uma pessoa que eu conheço, virado no giraia, né? Vamos ver aqui. A quebra desse dia telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem que ver as contas particulares da primeira-dama. Movimentações ativas. Alexandre Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre Moraes. Gente, o cara estava virado no giraia, né? Agora vocês vejam só, o Bolsonaro está dizendo que o Cid era da sua estrita confiança e que, vejam bem o que ele disse, que conversando com Putin, o assunto com Putin é assim, o assunto com Biden é assado. Então nós tivemos com os assuntos relacionados à geopolítica do planeta, onde envolve o Brasil, passando pelo Coronel Cid, essa criatura, né, que apareceu e está preso e vai ficar agarrado ali um tempo, porque a capivara está ficando complicada, né? E ontem o ministro Alexandre de Moraes fulminou definitivamente esse indulto que o Bolsonaro, de uma forma desviada, deu para o Daniel Silveira. Vou colocar só um trechinho, o voto está muito interessante, vamos lá. Mesmo nos atos administrativos ou político-administrativos discricionários, e cito o Vedel, a existência de um controle judicial, um controle jurisdicional mínimo. E um desses controles é a possibilidade, já citava no meu voto em 2019, a possibilidade do Poder Judiciário exercer o juízo de verificação de exatidão do exercício da conveniência, oportunidade perante a constitucionalidade. Se ausente a coerência, gente, olha, o indulto estará viciado por infringência ao ordenamento jurídico. Ele fala, está muito interessante, mas a gente vai ficar aqui no debate muito jurídico, né? O que o Alexandre de Moraes falou assim, houve um desvio de finalidade, está claro, não precisa ser jurista para ver isso, enfim, está querendo beneficiar pessoas que estavam no seu entorno. A fila andou. E quando a fila começa a andar de forma muito intensa, as pessoas que estão perto do núcleo do poder começam a ficar preocupadas. E ontem o pastor, que é assessor constitucional, jurídico, né, espiritual, geopolítico do ex-presidente da República, pressentiu que o meteoro está chegando cada vez mais perto. E está pressentindo que pode ter problemas sérios com a justiça e pode, inclusive, perder a liberdade. E aí foi para as redes e vaticinou sobre o seu próprio futuro, né? Essas pessoas gostam muito de profetizar algumas coisas. Então vou compartilhar com vocês aqui a profecia do pastor aqui contra si mesmo, né? Vamos lá. E manda prender gente que não tem fórum no Supremo, por causa de carteira de vacinação, pura perseguição política desse ditador da toga. Aonde vamos parar? O devido processo legal jogado na lata do lixo, ele faz o que bem entende, a hora que bem entende. Os ministros do STF não vão chamar esse cara para dizer, chega, já basta. É uma mancha no judiciário e uma vergonha para o STF. Eu vou terminar dizendo o seguinte, eu não tenho medo de se armarem para me prender, me caluniar em imprensa, eu estou preparado emocionalmente e espiritualmente.
Eu vou citar a Bíblia que eu creio que está em Hebreus 13:6. Ousemos com confiança dizer: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que lhe possa fazer o homem. Só me resta clamar a Deus. Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça no Brasil. Olha, está manifestando a justiça. Ainda bem, está manifestando a justiça aqui no nosso país, né? Então, gente, são essas as notícias para abrir nosso primeiro encontro de sexta-feira, mas mais tarde temos mais assuntos, porque a fila está andando e as penitenciárias estão com muitos hóspedes que vão ter dificuldade de sair num curto espaço de tempo. Eu fico aqui mais uma vez, um grande abraço, até mais tarde. Tchau.